Política e negócios não se misturam? Acho que sim, mas para o bem. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Na verdade, ninguém precisa de projetos públicos que sejam excludentes. Devemos incluir as pessoas. O Paulo Freire, tão criticado, mas é o maior estudioso pedagógico do Brasil, já publicado em numerosos artigos, ele dizia o seguinte: não discutamos muito. O que você está a me propor é um projeto inclusivo, ou seja, inclui as pessoas, ou excludente de alguém. É só isso que importa. Parece que isso não tem muito a ver com o que eu vou falar sobre negócios, mas tem, sim senhor. E eu não estou aqui falando de política rasteira, partidária, eleitoreira, nos moldes que nós estamos acostumados a conhecer no Brasil desde que o país existe, há muito tempo. Não é bem esse tipo de política que eu me refiro. Me refiro à política como uma ciência da polis, da comunidade, das cidades, das pessoas, da inclusão, da administração da coisa pública. É essa política que eu quero abordar hoje e que tem muito a ver também com os negócios, com as vendas, com você que sempre me escuta por aqui. Você que trabalha com vendas já ouviu muita gente dizer que negociação é algo que se faz voltado aos interesses. Sim. Em termos de política, política é uma arte da negociação, mas não voltada a interesses pessoais, ou pelo menos não deveria ser. Interesses chamados coletivos, impessoais. E isto é a política. E nós que trabalhamos com negócios sabemos que uma negociação é sempre um conflito, mas é um conflito de opiniões e a gente faz com que todos ganhem numa negociação. Na política deveria ser assim também, nem sempre acontece. O que temos visto é uma troca de preconceitos, são as pessoas querendo saber quem vai ser mais preconceituoso, quem vai aplicar os seus conhecimentos dogmáticos e religiosos na coisa pública primeiro que o outro, quem vai meter a mão no erário antes do outro. Isso não está sendo muito bom e nunca foi para o Brasil. E em termos de negócio, nós sempre somos muito inclusivos. A gente quer o cliente para a gente quer tratar bem dele. Em todo tipo de negociação, a gente precisa saber qual é o pensamento daquela pessoa. E para isso a gente precisa entrar na frequência dela. Todo mundo fala essa palavra cansada, empatia, mistura com simpatia. Não é nada disso. É procurar genuinamente entender o que se passa ali. Qual é a cultura daquela pessoa? De onde ela veio? Por que ela pensa daquela maneira? Mas acima de tudo, qual é o interesse dela? O que ela precisa realmente? Por que ela está assim às vezes na defensiva ou atacando tanto? O que acontece? E a gente manter a calma. E olha, para exercer uma boa discussão política, a gente não precisa sequer levar em conta se somos ou não da direita ou esquerda. Afinal, esses conceitos têm mudado no decorrer dos anos. Hoje é muito diferente tudo. Mas se você inclui ou se você exclui as pessoas, é tão simples quanto isso. O que mais nos preocupa são os extremos. Se você vai para qualquer discussão e não tem alternativas, você está sendo um extremista. Isto tem acontecido com muita frequência nos debates de redes sociais, onde as pessoas não suportam ouvir o outro e vêm com argumentos fundados em premissas falsas, baseadas em notícias que nunca aconteceram. Isso tem feito as negociações políticas caírem num ralo muito pobre e que não leva ninguém à construção de nada. Numa negociação comercial é diferente, você precisa ter todas as alternativas, manter a calma, ouvir o outro e aí sim fechar um negócio. Então o problema está nos extremos. Todo extremo é perigoso porque não permite um debate racional e sim baseado em dogmas, em preconceitos, em coisas que muitas vezes não funcionam ou não funcionam mesmo, nunca. Porque o mundo muda, o mundo gira e a gente tem que ter a mente aberta. Vamos pensar no seguinte caso. Tanto se fala em meritocracia, etc. Na política não deve haver a meritocracia discutida nos mesmos níveis que discutimos nas empresas. Numa empresa, todos os empregados estão, teoricamente, no mesmo nível, têm uma formação.
parecida, estão tendo ali os mesmos recursos, ganham todos salários, etc, uns pouco mais, outros pouco menos, mas tem ali uma condição cultural, social, técnica semelhante. Numa empresa você pode até estabelecer metas e premiar aquele que melhor chegar lá, que mais se dedicar, que mais se esforçar, etc. Mas pensa socialmente, politicamente um pouco, não dá para fazer uma comparação. Pensa na seguinte situação: uma menina negra nasce numa comunidade periférica, não tem pais, ou tem, mas são drogados, ou os irmãos mais novos ou mais velhos têm que trabalhar para sustentar, colocar comida no prato, a escola mais perto fica a alguns quilômetros e essa menina não tem um incentivo para estudar, além de ser uma menina negra e pobre. Agora imagine um garoto, homem, que no futuro será hétero, vamos supor, branco, de uma boa família, que tem, ou não precisa ser tão boa, de uma família que tenha comida no prato e que tenha uma escola para ir. Qual dos dois você acha que a sociedade produtiva vai abraçar mais rapidamente? O mundo é cheio de preconceitos, nós sabemos disso. O problema é que nós negamos. O que às vezes eu fico bastante triste é quando as pessoas vêm argumentar que este discurso é um discurso comunista ou socialista. Não é, não se trata disso. Tenho visto que as pessoas oferecem exemplos ou pessoais, mas eu consegui chegar lá, eu nasci pobre, etc. Ótimo, parabéns, aplausos. Ou outro vai dizer, mas eu tenho um conhecido que é negro e no entanto nasceu pobre e conseguiu chegar lá. Você conta na sua vida nos dedos. Nós estamos trabalhando com números verdadeiros. A gente sabe que isto é exceção. Vamos falar de regra. O mundo não gira em torno do seu umbigo, do meu umbigo ou do umbigo das pessoas com as quais a gente convive. O mais estranho é que muitos que conseguem emergir numa situação tão complexa acabam depois por ter medo dos outros emergirem também. Ter medo de projetos inclusivos, de projetos sociais que possam amanhã tirar o pouco ou muito, não importa, que ele conquistou na vida com seu esforço pessoal. Isto é bastante preocupante, mas não é isto que acontece e que aconteceu nos países mais desenvolvidos econômica e socialmente no mundo. Um país não será um país feliz e um país de verdade, mesmo tendo uma grande economia, mas as pessoas, em sua imensa maioria, são pobres, não têm acesso a coisas como saneamento básico, esgoto, uma moradia decente, uma escola perto de casa, um posto de saúde, alguma segurança, não ser esculachado pela polícia. Os primatas menos evoluídos até, eles não gostam, eles sentem um horror quando são discriminados ou quando veem alguma injustiça. Existem testes feitos com primatas onde você dá algo mais para um e algo menos para outro depois de uma certa tarefa. E aquele que recebeu menos começa a ficar muito nervoso. Por quê? Porque isso é uma sensação de injustiça. Isso traz núcleos de divisão, núcleos de ódio recíproco, começa todo mundo a se odiar, a desconfiar um do outro, vem a polícia bate, vem o pobre que apanhou, reage e começa a criar bolhas de discriminação recíproca. Isso não leva a uma sociedade produtiva decente. E nós, pessoas de negócio, que não somos políticos públicos, nós também exercemos algum tipo de política quando administramos, quando consultamos, quando damos apoio, quando oferecemos alternativas ao nosso cliente, diferente daquela que ele, infelizmente, às vezes não pode pagar, mas ele tem como pagar uma outra coisa, tem como ser analisado, ouvido e apoiado de uma outra maneira. E você conseguirá fazer vendas saudáveis em todos os níveis a partir da sua consultoria. Mas para isso exige muita formação, informação e mente aberta. Por isso, outra vez falo, a política precisa ser voltada para coisas públicas como educação. Educação baseada em ciência, em história com evidências e não em fake news. Educação baseada em técnicas financeiras, de gestão, que possam ser dadas gratuitamente para as pessoas. Isto é importante. Grandes países como Coreia do Sul, os países nórdicos, cresceram a partir da base educacional. As pessoas entenderem que o outro é diferente dela, mas não é pior do que ela.
É diferente, exatamente pela diferença dele, é que as coisas podem funcionar melhor. A criatividade em grupo, em equipe, aumenta quando você tem ali um indígena, por exemplo, que pensa de uma outra maneira. A produção fica diferente, o convívio fica melhor, há mais paz. E não há mais afastamento, há mais exclusão. A inclusão estará aí presente. Eu estou aqui orgulhosamente dizendo que nós, pessoas que mexemos com negócios, somos inclusivos diante dos nossos clientes. A gente não tem preconceito contra cliente nenhum. Se ele pode pagar, eu vendo. Se ele não pode pagar, eu respeito. Eu ajudo. Eu dou ouvidos. Eu sou uma pessoa humana. Portanto, temos que ter essa sensação de dever cumprido também da nossa parte, mesmo sendo um trabalho que aparentemente não tem aquele impacto público tão grande, mas as formiguinhas somadas chegam lá. Pena que os nossos corajosos empreendedores, pequenos empreendedores, médios empreendedores, têm mais medo das flutuações do mercado, direitos sociais, de conquistas trabalhistas e previdenciárias, porque isto custa caro para o pequeno, para o médio empresário. É caro sim, mas é tão primordial. É através dessas conquistas que as pessoas conseguem ascender, que as pessoas conseguem ter algum espaço, um funcionário bem treinado, bem orientado, com os seus direitos mínimos reservados, ele poderá ser um parceiro no negócio, ele poderá ser chamado a parceria mesmo, porque vai entender o que é ser parceiro do empreendedor que o emprega, que dá emprego para ele. Por isso é necessário haver essa conjugação através de uma educação que começa lá atrás, quando a pessoa ainda é criança, e independente do lugar onde ela mora, do lugar que ela nasceu. O Estado, ele não tem, na verdade, que ser nem máximo nem mínimo. O Reinaldo Azevedo, que eu escuto sempre, ele diz uma coisa: o Estado tem que ser ideal. Tem que ter o tamanho certo. O Estado precisa estar presente, sim, com segurança, com respeito, com justiça, com educação, com saúde, com escola perto, etc. Com todas aquelas coisas, transporte, água, esgoto. Não dá para viver sem essas coisas básicas. Há tanta coisa que o Estado pode fazer. E todo bom empresário, todo grande empresário, as empresas em geral sabem, têm noção de que desmatar, botar fogo, tratar o empregado mal, eu mando embora e boto o outro. Essas pessoas bem formadas sabem que a diversidade ajuda, que a manutenção do empregado motivado ajuda, que o benefício, que o elogio, que o reforço positivo, que o bom feedback, não é só cacetada ou pancada. A gente sempre ouve, meu chefe, meu patrão, aquela cara, aquele medo. Claro, ele está com medo do negócio, ele está com medo das flutuações, ele não tem grande formação, ele tem coragem, ele teve força para exercer, para abrir sua padaria, sua sapataria, seus negócios, seu açougue, enfim, ele teve essa coragem e ele foi, só que não tem o preparo adequado às vezes, muitas vezes tem e funcionam muito bem. E são esses que têm, que exatamente fazem aquilo que eu estou a dizer. Apoiam, treinam, motivam, pagam, não reclamam de benefícios e acabam, muitas vezes, sendo fortes o suficiente para reivindicar redução de impostos desnecessários e outras coisas, pedir linha de crédito, pedir uma ajuda. E isso o governo tem de fazer. Tem que apoiar quem produz, mas não tirando de quem faz a produção acontecer. Não é um discurso comunista, é um discurso justo. As pessoas precisam ascender através do seu trabalho, através da sua luta, da sua dedicação, senão fica essa coisa de meritocracia começando com a partida totalmente errada, um na favela e outro na classe alta. Meu Deus, isso não é possível. Quando se fala em rico, é gente muito, muito, muito rica. E essas pessoas têm uma obrigação social e um conceito, muitas vezes, de que realmente precisam fazer alguma coisa. Mas existem muitos que concentram muita riqueza nas mãos e não têm interesse social. Isso é um perigo. E muitas vezes a gente vê isso acontecer. E por isso as coisas não melhoram. Uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês é um salário decente, sim. Mas ela está muito mais perto daquele que ganha o salário mínimo do que essas pessoas muito, muito, muito ricas que têm tantos privilégios. Não é para tomar nada de ninguém, ninguém vai tomar o teu negócio, não é essa a ideia, não é assim que funciona, sabe? Dividir a pobreza, atacar quem produz, isso não existe. O que é seu está conquistado, sempre será. Os países mais ricos, como eu volto a falar de Canadá, nórdicos, Coreia do Sul, Japão, esses países, eles pelo menos trabalham
pelo mínimo. As pessoas não podem viver abaixo de uma certa linha de dignidade. O que me deixa bastante orgulhoso às vezes, e trabalhando com negócios há tantos anos, é que o comércio foi responsável, segundo algumas teorias de alguns estudiosos, pelo intercâmbio dos povos muito mais do que qualquer outra coisa. É mesmo. Eu, que sou um defensor da cultura, das artes, da sensibilidade como molas propulsoras para a boa civilidade das pessoas, a ciência, essas coisas que podem ser provadas e ajudam notoriamente as pessoas a crescerem. E também não precisamos temer a ascensão das pessoas. Essas pessoas serão incorporadas mais efetivamente a um tal mercado que precisa ser aquecido. Elas passam a comprar mais. Nós passamos todos a produzir mais, a roda começa a girar numa velocidade maior, porque estamos incluindo as pessoas e não apenas algumas poucas pessoas com medidas socioeconômicas complexas. Eu não estou longe de entender isso. Às vezes procuro ouvir algum economista falando e fico completamente alucinado com tanta teoria que existe, mas todas passíveis de uma análise profunda e não, vou botar um soco na mesa e resolver com soluções simples aquilo que já é tão complicado. O Brasil e muitos países grandes são extremamente plurais, extremamente complicados. E aquela filosofia de eu vou levar vantagem em tudo, vou tirar o meu primeiro, isso precisa acabar. Com formação adequada e com consciência cidadã, a educação técnica e cidadã juntas, a gente acaba podendo amanhã votar melhor, escolher pessoas que voltam o seu pensamento para o público e não para o interesse pessoal. Para o público também, para a sua cidade, para a sua região, o deputado que quer lutar por isso, tudo isso faz muita parte, mas nós podemos escolher pessoas mais transparentes e não buscando uma condição de ganhar ou de ficar rico na política, que é uma coisa que acaba entristecendo e afastando as pessoas de conversar sobre política, porque política verdadeira é isso e tem muito a ver com os negócios que a gente faz. A nossa política é o bom negócio, é o respeito ao cliente, é oferecer aquilo que ele pode pagar, é não enganar, como nós sabemos, não fazemos mais isso há muito tempo. Antigamente aquela figura do vendedor que inventava benefícios que o produto não tinha, isso acabou ou deveria ter acabado. As grandes lições são essas, como as grandes lições são dos países que progridem e têm um povo mais feliz ou um povo mais digno, que tem um mínimo para viver, é que precisamos pensar no outro e trabalhar juntos, porque é em equipe que a gente chega lá. Espero que vocês tenham curtido essa mensagem. Se quiserem deixar alguma mensagem, se quiserem discordar, enriquecer o debate, por favor, fiquem à vontade. Não usem, muitas vezes as pessoas ficam um pouco ofendidas, achando que o discurso é político. Ainda estou com essa camisa vermelha aqui, aparecer então mais ainda. Nada disso. Não é nada disso. É tentar ver se a gente consegue fechar esse assunto entre o que é público, o que é privado, o que é meu, o que é culpa do governo, o que é culpa do outro, é meu patrão que não presta, é o empregado que não trabalha, que é preguiçoso. Isso precisa acabar. Isso não chega a lugar nenhum, é um culpando o outro e ninguém indo para frente. Pode ser que a saída esteja num caminho como esse e, com certeza, a saída é pela educação de todos nós, de quem empreende e de quem trabalha para o empreendedor. Um abraço, até a próxima.